Enquanto isso, eu convido você a abrir a sua escritura em Atos, capítulo de número 3. Nós estamos em uma série no livro de Atos. Vamos para o 5º domingo expondo o livro de Atos. E nessa manhã nós vamos falar sobre o verdadeiro milagre. Esse é o texto de Atos, capítulo 3, que nós vamos nos debruçar nessa manhã. Amém? Pois bem, vamos à leitura. Antes disso, algo muito importante. Eu gostaria de pedir a você que você atente o seu espírito e o seu coração para a pregação do Evangelho. Quando a palavra de Deus é pregada, existe uma batalha pela sua atenção. Existe uma concorrência para desviar a sua atenção, o seu coração, o seu espírito, o seu entendimento daquilo que está sendo anunciado através da proclamação do Evangelho. Então permaneça em espírito de oração, prestando um culto, ouvindo o sermão e lendo a sua palavra. E Deus certamente nessa manhã tem grandes coisas a operar no nosso coração, amém? Vamos juntos então ler a palavra do Senhor? Atos, capítulo 3, o capítulo todo. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 15h. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que lhe fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim,
E esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar? Senhor Jesus, nós rogamos, Pai, nós rogamos que o Teu Santo Espírito traduza essa palavra ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, com poder do alto, aplique e faça com que essa verdade, com que o Teu Santo Evangelho pregado a nós, encontre raízes profundas e nos transforme para o louvor da Tua glória. Quem crê diz amém. Que texto! Eu gostaria de iniciar pensando com você em uma cena. Imagine uma criança cheia de expectativa por ganhar um presente. Talvez você já tenha sido essa criança, talvez um adulto, né? Nós criamos expectativas em presentes. E essa criança falava para os seus pais que queria uma bicicleta. E a bicicleta, e já tinha escolhido a cor, ia ser vermelho, da cor do Inter, bem bonita. E aquela bicicleta era o desejo dela. E os pais começaram a fazer suspense, e no dia do aniversário recebe uma grande caixa embrulhada em presente, um papel de presente. Aquela criança não se contém, ela rasga o papel, mas diante dela não tinha uma bicicleta, tinha um teclado. Já dá para imaginar o semblante fechando, né? Gostou do presente, amor? Gostei. Sim, pai. Mas a expectativa dela a respeito daquilo foi frustrada. Contudo, imagine o tempo passando e aquele presente vai ter que ser usado. E ela aprende a se relacionar com aquele presente, a tocar. Ela aprende a tocar aquele teclado. E aprendendo a tocar teclado, ela passa a ser inserida no contexto da música. E ela passa a servir na sua igreja com a música, tocando teclado. A música faz parte agora daquilo que ela era. Aquele teclado faz parte agora daquilo que ela é. A música se relaciona nos dias tristes, felizes com ela. E talvez mais tarde aquela criança tenha falado que aquele presente, que inicialmente a frustrou tanto no começo, foi o maior presente que ela acabou recebendo, mesmo contra as suas expectativas. Por que essa figura, meus irmãos? Porque muitas vezes as nossas expectativas são exatamente assim. Nós esperamos muitas vezes algo muito específico a respeito daquilo que Deus tem ou a forma como Deus deve agir conosco. Nós achamos que sabemos como Deus deve agir. E era exatamente assim que o povo israelita e judeu dessa época vivia. Tinha expectativas muito claras a respeito do Messias, do agir de Deus. Eles esperavam e aguardavam um Messias poderoso, um rei davídico, que ocuparia o trono de Davi, que libertaria Israel da opressão de Roma, que restauraria a dignidade de Israel. Mas Deus enviou o seu filho Jesus, contra todas as expectativas do povo judeu. Um rei montado num jumentinho, um servo que não governou num trono de ouro, mas fez da cruz o seu trono. Que não veio libertar o povo judeu de Roma, mas ele veio nos libertar e libertar o seu povo do pecado e da morte. É exatamente por isso que o Messias não foi reconhecido por aquele povo naquele período. A maioria não reconheceu, porque era contra as expectativas deles. E esse texto, é nesse contexto que nós nos aproximamos dele. E nós vamos passar por 3 pontos nesse sermão. O primeiro, nós vamos pensar a respeito de um sinal poderoso, o milagre, a cura do coxo, que aponta para uma realidade espiritual maior. O segundo ponto, uma pregação ousada. Jesus sendo apresentado como o cumprimento de todas as promessas. E o terceiro ponto, um chamado urgente. Arrependam-se
e convertam-se. E nessa manhã, meus irmãos, eu quero convidar todos aqui a olhar novamente para Jesus. Amém? Então, uma pergunta para que nós possamos avançar será que o Cristo que nós buscamos é o Cristo da palavra? Ou é um Cristo modelado às nossas expectativas? Qual é o Cristo que nós realmente buscamos? Qual é o Cristo que nós esperamos? Modelado às nossas expectativas ou aquele que a palavra nos apresenta? Então, esse é o nosso desafio. Descobrir como Deus nos dá e o que Ele nos dá em Cristo Jesus, que supera em muito todas as nossas expectativas. Na verdade, é aquilo que nós realmente precisamos. Amém? Quando nós pensamos o contexto do livro de Atos, ele anuncia uma tônica. E a tônica é a mensagem soberana do reino de Deus avançando, a proclamação do evangelho avançando por toda a terra e até os gentios. Mas antes de chegar aos gentios, a palavra de Deus, principalmente essa primeira porção do livro de Atos que nós estamos, ela anuncia uma mensagem do reino que chega primeiramente ao mundo judaico. É nesse ponto que nós estamos. A palavra chegando aos judeus e dos judeus avançando aos gentios. Essa realidade da igreja de Atos, a igreja nasce num contexto muito complexo. Perseguição, desafios. Contudo, como nós vimos nos últimos sermões, o evangelho, o poder de Deus era muito presente. Eles tinham ousadia em Cristo e pelo poder do Espírito Santo para proclamar. Após o Pentecostes, como vimos no último sermão, o pastor Eric pregou, haviam reuniões constantes. A pregação fiel era anunciada. Havia oração perseverante e todos naquela comunidade eram marcados pelo temor do Senhor. E então, o próprio Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Então, essa é a realidade de Atos. Então, agora, Lucas, de maneira brilhante, ele pega dentro dessa grande fatia da realidade do que acontecia e pega como se dando um zoom em uma cena específica. E ele pega a cena desse milagre poderoso que acontece no templo. Vamos para o primeiro ponto desse sermão, então. Aqui, como nós lemos, e à medida que eu vou expondo, eu não vou ler verso a verso, eu vou redramatizar e contar a história de novo, você pode acompanhar na sua escritura, amém? Nesse primeiro ponto, nós vemos então esse milagre. Qual era o cenário? O cenário era que Pedro e João foram orar, e indo orar encontraram um coxo de nascença à porta do templo. Um lugar de grande fluxo de pessoas, onde ele poderia pedir esmolas, onde ele poderia receber alguma forma para se sustentar. Esse era o cenário primeiro. Então ele estende a mão, pede, mas eles não têm prata nem ouro, eles impartem com aquele homem o poder do evangelho. Impartem com aquele homem a realidade de Cristo Jesus. É isso que acontece. E nesse cenário existem alguns personagens. O primeiro que nós precisamos entender nesse ponto é o coxo. Quando nós pensamos naquela época em que a escritura foi narrada aqui, onde o apóstolo Lucas narra, o coxo era alguém que vivia como um marginal. Ele estava sempre à margem da sociedade. Ele era alguém que não podia trabalhar. Por quê? A base da economia era atividades manuais e agrícolas. Como alguém que não caminha ia conseguir se sustentar, executar alguma atividade? Obviamente, o que restava para ele era pedir esmolas. Era depender de esmolas para sobreviver. Não bastasse isso, havia um estigma sobre aquele homem. Pessoas com algum comprometimento físico, com alguma doença ou enfermidade, carregavam um estigma, vistos como pessoas menos dignas. Eram alguém que, por conta da sua condição, carregavam um sinal, como que a desaprovação divina, o castigo divino. As pessoas olhavam para ele e perguntavam, lembra daquela passagem? Quem será que pecou? Será que foi ele ou foram os seus pais? Deus não se agrada dele. E todos os dias, esse homem era colocado à porta do templo. Sempre à porta, nunca dentro. Sempre próximo, mas nunca
em nenhuma hipótese, com acesso pleno à vida religiosa e comunitária de Israel. Esse homem estava à porta, fisicamente perto do lugar que simbolizava a presença de Deus, mas espiritualmente e socialmente longe. Essa é a realidade do coxo. Mas não tinha somente o coxo ali. Havia um povo, uma multidão, haviam homens e mulheres israelitas, judeus naquele templo. E os judeus que ali estavam no templo, frequentavam o templo, primeiramente, buscando o favor de Deus, cumprindo os ritos religiosos, as orações que era necessário que fossem observadas no templo. Indo ao templo esperando visualizar o cumprimento das promessas messiânicas feitas aos patriarcas. Eles iam ao templo sabendo que era um povo da aliança, esperando ver os sinais messiânicos. E como apoiado nos profetas, como Isaías capítulo 35 vai nos dizer, eles esperavam cheios de expectativas o agir visível de Deus, que os coxos e cegos fossem curados, como um sinal do tempo messiânico. Aguardavam então esse Messias, e é por isso que eles iam ao templo. E lá estava o coxo, lá estava esse povo, mas havia um dilema. Não apenas o dilema do coxo em ser curado fisicamente, em ser restaurada a sua saúde. Não, havia um dilema mais profundo. Havia um dilema espiritual com relação àquele povo. Porque eles tinham uma visão limitada a respeito do agir e da manifestação de Deus. Eles esperavam um reino terreno e político, mas Deus estava prestes a revelar um reino eterno e espiritual. Um Messias que não era político, bélico, mas um Messias que era espiritualmente potente para proporcionar o maior milagre de todos. Só que eles não viam isso. E é exatamente nesse cenário que acontece e se manifesta um sinal surpreendente. Aquele coxo é curado e é revelado o poder presente de Cristo ali, através do nome de Jesus. Pedro diz exatamente isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E naquele momento, meus irmãos, aquele homem é curado, se levanta. Aquele que estava à margem passa agora a ter acesso pleno à vida espiritual do povo de Deus. Ele se levanta, anda, salta e entra louvando a Deus no templo. Isso só foi possível, meus irmãos, porque ele foi tocado e transformado pela graça de Cristo Jesus. Pela fé que o próprio Cristo deu a ele para confiar no Messias. Agora, pela graça, ele é inserido novamente de maneira plena à relação com o povo de Deus. Mas calma que tem algo debaixo dessas camadas. Tem uma reação. E ali no verso de número 10, nós vemos que o povo reagiu de algum jeito. O povo ficou admirado e espantado. Os olhos do povo, ao verem o milagre, que não era apenas um milagre para cura, mas um milagre que apontava para uma realidade infinitamente superior, os olhos do povo se voltaram aos homens, não a Deus, não ao autor do milagre. Os olhos do povo, daquele povo judeu, se voltaram a Pedro e João, como se eles, pelo seu mérito e iniciativa, tivessem realizado aquele milagre. Como vocês são poderosos! Os olhos do povo se voltaram simplesmente para aquela maravilha que era ver um coxo que nunca andou, desde o seu nascimento, andando. Pararam na cura pela cura. Eles não conseguiram ver que isso apontava para uma realidade maior. Milagres, meus irmãos, são sinais, como placas. Apontam para um destino último. Quando você quer ir para Florianópolis, você não vê uma placa escrito Florianópolis e para ali, como se tivesse chegado. Os milagres e os sinais de Deus são exatamente assim. Eles apontam para o autor do milagre e não para o milagre em si. Só que aqueles homens não viram isso. E é exatamente aí que Deus abre o caminho para algo ainda mais maravilhoso. Ainda mais grandioso. A cura do coxo se torna uma porta para a segunda grande pregação do Evangelho depois do Pentecostes. Na primeira pregação, 3.000 pessoas
convertidas. E essa era a segunda grande pregação. E nós chegamos ao segundo ponto, então. E agora nós vamos ver dos versos 11 em diante. Pedro, então, quando percebe isso, olha ali no texto. Então, quando aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, verso 11, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, e agora ele vai pregar. Ele viu a oportunidade perfeita, é o momento de pregar o evangelho. Eles não entenderam. Jesus manifestou seu poder presente, só que eles não conseguiram ver o Cristo. Eles não conseguiram ver o Messias. Mas ainda assim, esse é o cenário em que eu vou pregar o evangelho e mostrar, através da exposição de quem Cristo é, o plano redentor que ele tem. Então, à medida que a palavra foi sendo proclamada pelo apóstolo Pedro, os judeus ali presentes tiveram uma relação com aquela palavra onde ela ia corrigindo as expectativas que eles tinham a respeito do Messias. Corrigindo o coração deles, que via errado. E de uma maneira brilhante, meus irmãos, Pedro apresenta não aquele milagre, mas o verdadeiro milagre por trás da cura do coxo. Cristo Jesus e a sua obra perfeita, que redime todo aquele que coloca a fé no seu nome. É isso que Pedro está fazendo agora. O texto vai dizer que ele se volta para a multidão, percebendo o coração daquela multidão e as reações. E agora não mais na porta, mas no pórtico de Salomão, dentro do templo, num lugar onde era exclusivamente usado, majoritariamente usado para o ensino. Muitas pessoas agora ao redor deles. Ele usa esse momento para iniciar a pregação. Antes da porta havia um homem precisando de um milagre físico, mas agora no pórtico haviam muitos homens precisando de um milagre espiritual muito maior. E esse é o momento da pregação. E é como se ele dissesse, acompanhe o texto, ei, ajustem os olhos de vocês. Por que vocês estão impressionados com isso que vocês veem? Não fomos nós, pelo nosso próprio mérito, piedade, que fizemos isso. Não fomos nós que curamos esse homem. Por que vocês se maravilham com o milagre em si? Não fomos nós. Esse milagre que vocês veem não é tão maravilhoso, de forma alguma, não chega nem perto ao verdadeiro milagre. Na verdade, ao verdadeiro autor do milagre. Aquele que é a fonte do milagre. Vocês estão vendo errado. E nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, que vocês conheceram. E Yahvé, Deus o glorificou. O Deus da aliança, o Deus dos nossos pais, o Deus que vocês dizem conhecer, o Deus que vocês dizem amar, Ele glorificou o seu servo, Jesus. Não o rei, Ele glorificou o seu servo, Jesus. Esse Jesus, o Nazareno, Ele é o Messias. Ora, logo vocês que esperavam tanto e com tamanho desejo o Messias, vocês mesmos o mataram. Vocês, homens, mataram o Messias, porque ele não era segundo as expectativas de vocês. Vocês mataram o Cristo, porque ele não cumpriu a agenda política, social, cultural, e tampouco a agenda pessoal de vocês. Então vocês pediram que um assassino fosse solto no lugar dele. Vocês condenaram o santo, o justo. Vocês mataram o autor da vida. Mas o Pai Celeste, o ressuscitou dentre os mortos, do qual eu mesmo sou testemunha, nós somos testemunhas. Esse Cristo ressurreto me encontrou quando eu estava pescando, depois de ter negado Ele 3 vezes. Quando eu não era digno de amor, Ele me amou. Ele me perdoou. E Ele me restaurou. E agora, israelitas, eu anuncio a vocês, pela fé no nome de Jesus Cristo, é que esse homem foi curado. O nome de Jesus levantou e restaurou, transformou e salvou esse homem que antes era coxo, o qual vocês conhecem bem.
Sim, eu sei que vocês eram ignorantes e por isso mataram o autor da vida, assim como as autoridades de vocês. Mas isso não torna vocês menos culpados. Na verdade, as profecias foram cumpridas, porque o Cristo de Deus havia de padecer. Essa foi a pregação de Pedro. Aqueles homens que tinham expectativas erradas a respeito do Messias, que diziam amar o Messias, desejar o Messias, oravam pelo Messias, mas eles mesmos mataram o autor da vida, aquele que daria o refrigério que eles tanto desejavam. Porque as expectativas que eles tinham a respeito do Deus que eles criaram não era condizente com a verdade de quem Deus é. Daqui, irmãos, eu volto a nós nessa manhã. E a minha pergunta é: como está o nosso olhar a respeito de quem Cristo é? Quais têm sido as nossas expectativas a respeito do agir de Deus? Será que nós não criamos, muitas vezes, um evangelho que não passa de um holograma? Um Cristo que é a nossa forma, modelado à nossa medida? Será que nós não temos esperado um Deus que cabe apenas nos nossos planos vaidosos, nos nossos planos egoístas? E muitas vezes nós sofremos quando fazemos e criamos um Cristo assim para nós. Quando vivemos um evangelho fictício, com expectativas limitadas, não baseado na verdade. E quando as expectativas humanas não são cumpridas, o que nós recebemos é decepção e frustração. Quantos de nós, quantos aqui talvez não se afastaram de Deus, da igreja, por terem se frustrado com o evangelho que nunca foi o verdadeiro evangelho? Mas a boa notícia, meus irmãos, é que hoje o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, quer quebrar as nossas falsas expectativas a respeito do evangelho, a respeito do Cristo, a respeito do agir de Deus. O que Ele deseja hoje é arrancar tudo que nós construímos com base nos nossos achismos, no nosso formato, nos nossos desejos limitados. E o que vai restar é só aquilo que é verdadeiro, aquilo que o próprio Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Não o que nós criamos, o que Ele criou e é verdade de fato. E deixa eu dizer a você uma coisa. Talvez isso que Deus está fazendo essa manhã não seja aquilo que você imaginava, mas é exatamente tudo aquilo que você precisa. Como aquele presente, como aquele teclado, aquela criança. Isso porque, meus irmãos, o Evangelho não alimenta as nossas ilusões. O Evangelho quebra as nossas ilusões e alinha as nossas expectativas com a verdade de Deus. Nessa manhã, pelo Evangelho, estamos sendo convidados a olhar para Cristo como Ele é. Como Ele realmente é na sua palavra, apresentado a nós como o santo, o justo, o autor da vida, aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. As nossas expectativas têm que ser quebradas. Mas então, pastor, com o que Deus está comprometido? Se Ele não está comprometido com as minhas expectativas, se Ele não está necessariamente comprometido em me dar uma casa melhor, um carro melhor, ou mais saúde, ou mais felicidade. Meu irmão, deixa eu contar para você. Deus não está comprometido em primeira instância com isso. Mas eu quero dizer com o que Ele está comprometido. Ele está comprometido em exaltar o seu Filho. Deus está comprometido em salvar pecadores e formar um povo para si, que viva para a sua própria glória. Deus está comprometido em cumprir a palavra dele, prometida aos pais antepassados dos israelitas. Não segundo as expectativas humanas, mas segundo a sua santa e perfeita vontade. Deus está comprometido em transformar corações, em abrir os olhos de cegos espirituais, em dar vida aos mortos e fazer novas todas as coisas em Cristo Jesus. É isso e com isso que Deus está comprometido, meus irmãos. Deus está comprometido em nos levar ao arrependimento e à fé verdadeira. Deus está comprometido em nos tornar mais semelhantes a Jesus. E ainda que isso implique em quebrar a imagem falsa que nós criamos a respeito dele.
É com isso que Deus está comprometido. E nos tornar pessoas que têm o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Então, antes de avançarmos, meus irmãos, ouça isso. Deus não está comprometido com as suas expectativas. Ele está comprometido com o Santo Evangelho. É com isso que Deus está comprometido. Isso nos leva a pensar que, obviamente, isso é infinitamente melhor do que as nossas expectativas. Porque o Evangelho, no Evangelho, nós recebemos aquilo que nós nunca poderíamos receber de outra forma: perdão dos nossos pecados e vida eterna. O Evangelho é o maior milagre que resolve os nossos maiores problemas: a morte eterna. Mas não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Glórias ao nome do nosso Senhor. E ali estávamos esse povo judeu. Diante dessa pregação, confrontados, conhecedores da lei, conhecedores dos rituais religiosos sagrados, mas confrontados pelo Evangelho. A má notícia para eles é que nada, nem a sua autojustiça, nem os seus melhores ritos religiosos, nem as suas melhores intenções e justiças poderiam conseguir e conquistar para eles salvação. Essa é a má notícia. A boa notícia, entretanto, é que ainda havia chance para eles. Ainda havia esperança. Porque o mesmo Cristo que eles mataram, Deus o ressuscitou dos mortos e enviou a eles para brotar salvação no meio deles, através da pregação do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Ainda havia esperança. O que nos leva ao terceiro ponto do sermão. Um chamado, então, para trilhar um novo e vivo caminho. Agora nós vamos no texto, a partir do verso 19 em diante. O que Pedro está fazendo agora, meus irmãos, é dando uma ação para eles. Isso é expresso com muita clareza com essa palavra: portanto, por causa disso, apesar de tudo que aconteceu, vocês ouviram a pregação do Evangelho, e por causa disso que eu falei, meus irmãos, por causa de tudo isso, façam isso aqui agora. E é o que ele vai continuar falando. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Diante de tudo que foi exposto, o poder de Cristo presente e manifesto na cura daquele coxo, o plano redentor do Evangelho apresentado pelo apóstolo. Pedro não termina com uma história, mas chama o povo a uma resposta a Cristo. Uma resposta que não é neutra, mas um chamado ao arrependimento e à fé genuína. Agora é como se Pedro dissesse para ele: ei, preste atenção, se arrependam. Vocês veem o que aconteceu? A graça que está diante de vocês, se arrependam, abandonem os seus pecados, mudem a rota, voltem-se para Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o Messias e Senhor. E quando vocês fizerem isso, meus irmãos, os pecados de vocês serão cancelados. Aquilo que o povo fazia, todo aquele ritual que eles faziam para que os seus pecados fossem perdoados, os antigos judeus, os sacrifícios, o que Pedro está falando, o Cordeiro é Cristo. Todos os seus pecados serão perdoados. Se arrependam e se convertam. E Pedro fala isso a um povo que era arrogante, prepotente. Um povo seguro de si por conta da sua herança, do seu sangue, por conta do seu conhecimento da lei. Nós somos mais justos. É como se ele falasse: vocês acreditam ser parte do povo de Deus, porque carregam esse sangue. O sangue de Abraão. Porque receberam as promessas, a lei, os profetas. Mas a linhagem, a religiosidade de vocês, a autojustiça de vocês, não tem poder para salvar vocês. Nada do que vocês podem fazer pode conquistar salvação. Na verdade, meus irmãos, vocês estão longe do reino de Deus, longe das promessas, longe da vida eterna. Por isso se arrependam e se convertam. É necessário um novo nascimento para que vocês entrem no reino de Deus.
O que Pedro está fazendo aqui é apresentando o único caminho. Somente pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno, que eles conheciam, somente por ele, fé nesse nome, é que eles poderiam receber salvação e perdão dos pecados. E deixa eu falar uma coisa. É nele, é em Cristo Jesus, meus irmãos, que todas as promessas feitas por Deus a Israel se cumprem. Em Jesus foram concentradas todas as promessas do Antigo Testamento, dadas aos patriarcas. Em Jesus, ele é o cumprimento perfeito de toda a palavra saída da boca de Deus. Meus irmãos, em Jesus as nossas maiores e mais profundas expectativas, as mais profundas expectativas do nosso coração, encontram um verdadeiro sentido. Não em qualquer outro lugar. Somente em Jesus. Todas as expectativas confusas que colocamos em outras coisas encontram verdadeiro sentido apenas em Jesus. Só nele o nosso coração descansa, encontra paz, refúgio, refrigério, perdão e salvação. E é isso que o texto continua falando no verso de número 20. Que seus pecados sejam cancelados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Israel era um povo impotente diante de Roma, subjugado. Essa era a condição de Israel. Eles ansiavam pelo refrigério. Não qualquer refrigério, o refrigério que o Messias traria, o refrigério último, aquele grande dia. Essa era a expectativa do coração deles. E eu fico imaginando quantas vezes aquele povo não orou. Senhor, quando vai vir aquele tempo onde nós vamos ser acolhidos por Ti, onde nós receberemos alívio? Os profetas falavam, você falou pela boca dos profetas. E Pedro responde essa pergunta que eles fazem, esse desejo do coração deles de maneira brilhante. O que Pedro responde com clareza é que esses tempos de refrigério chegariam unicamente por meio de Jesus. Por nenhuma outra via de expectativa do coração deles. Eles desejavam refrigério político, territorial, terreno. E o que Pedro está falando é, há um refrigério superior, que inicia agora, mesmo em meio ao caos, mas que vocês podem provar. E esse refrigério só é possível por meio de Jesus Cristo. À medida que vocês creem em Jesus, vocês recebem um verdadeiro refrigério. Podemos ter dinheiro, podemos ter sossego, tranquilidade, podemos ter uma família bela, tudo o que nós mais desejamos, mas sem Cristo, podemos falar muitas histórias aqui e provar que a vida do homem não é nada, é vazia, é oca. Esses homens buscavam, nas suas expectativas, suprir e receber um refrigério que só Deus pode dar e ser. E o que Pedro fala é, o refrigério que vocês tanto aguardam começa quando vocês se convertem a Cristo. Vocês desejam refrigério, israelitas? Então se convertam a Jesus, porque Ele já veio. E se convertendo a Jesus, preguem o Cristo. E certamente o refrigério último que vocês desejam será muito mais célere, chegará muito mais rápido. Pedro traz essa esperança ao coração deles. Mas uma esperança que não vem sem uma insistência. E isso me incomodou enquanto eu li o texto. Pô, está trazendo esperança, mas uma esperança que ele insiste que seja, parece meio truncado. E esse aqui é apresentado o motivo pelo qual ele é tão insistente na conversão e no arrependimento. Porque junto com o grande dia do Senhor, o grande dia de refrigério, meus irmãos, vem a realidade do juízo com toda a sua gravidade. Junto com o descanso, vem o juízo. Quando Deus dá alento a uns, Ele aplica seu justo juízo a outros. E é por isso então que Pedro está realizando esse apelo solene a esse povo. Meus irmãos, eu me compadeço de vocês ao ponto de dizer, se arrependam, vejam Cristo, amem o Cristo, coloquem fé no nome dele. E
preguem esse evangelho. E de maneira perfeita ele se encaminha para fechar o seu sermão. Agora ele pega todos os seus argumentos e confirma pela Escritura. E a Escritura que eles tinham em mãos naquela época era o Antigo Testamento. Então ele olha para Moisés agora, no verso 22, e fala que o próprio Moisés falou a respeito de Jesus. O próprio Moisés disse que viria um profeta do meio de vocês, semelhante a mim. E esse profeta deveria ser ouvido. O próprio Moisés aponta para Cristo. Moisés foi um mediador da lei no Sinai. Moisés foi o mediador que constituiu o povo de Israel enquanto nação. Moisés foi a sombra de um profeta que viria. E o que Pedro está falando é, está vendo o Antigo Testamento? Apontando para esse Cristo que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou e devolveu a vocês através da pregação do Evangelho. Ele é o novo Moisés, ele é o Moisés superior, o mediador de uma nova e eterna aliança. Cristo Jesus é o Moisés último, do qual aquele primeiro era apenas uma sombra. E não só Moisés. Fica mais grave ainda. Porque agora ele confronta os seus irmãos judeus com a causa de não ouvir, o porquê não ouvir a pregação desse profeta. O que acontece? Quando ele suscita Levítico 23, verso 29, que está aqui no texto, no verso 23. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Ouçam Cristo, porque diante dele está em jogo a vida e a morte. Atentem à sua voz, se arrependam dos seus maus caminhos, coloquem fé nesse homem, porque ele tem poder de trazer vocês da morte à vida. E não só isso, ele avança e vai dizer, todos os demais profetas falaram a respeito do Messias, apontaram para esse Cristo. Todos os profetas apontaram para Jesus. E verso 24 a 26 ele finaliza dizendo, está vendo esses profetas que apontaram? Vocês não dizem que são o povo da aliança. Vocês são filhos dos profetas, herdeiros da aliança que Deus fez com os pais de vocês. Então essa descendência de vocês, descendência de Abraão, não apenas pelo sangue, não apenas no sangue, mas sendo descendentes dos profetas que apontaram para Jesus, vocês são chamados a viver aquilo que essa aliança representa e significa de verdade. E essa aliança representa Cristo, significa Jesus, esse encarnado, ressuscitado e glorificado. Esse descendente prometido a Abraão é Jesus, que veio para abençoar e não para amaldiçoar vocês, não para condenar. Então coloquem fé no nome de Jesus. Essa bênção não era apenas terrena, é isso que Pedro está ensinando. Não era momentânea, mas era uma bênção espiritual e eterna. Esse descendente veio para libertar aquele povo, assim como para nos libertar do pecado, transformando as nossas vidas e nos reconciliando com o Pai. Mas infelizmente, meus irmãos, eles estavam envenenados pelo pecado, eles estavam envenenados pelo seu próprio pensar, fazer, falar, esperando um Messias diferente. E eu não tenho dúvida que alguns deles ouviram e se converteram. Mas outros tantos, com o coração duro, seguiram vivendo as suas vidas de maneira mentirosa e fracassada. O sinal e esse milagre desse coxo se torna visível, ou torna visível para nós, uma obra infinitamente maior. Esse sinal, esse milagre, reflete e mostra para nós hoje, aqui, o verdadeiro milagre, que Cristo Jesus segue diante de nós, oferecendo graça e nos chamando a uma resposta. Oferecendo uma graça através do Evangelho, dessa boa notícia que nos alcançou, não por nossas obras, não por nossos méritos, não por nossa iniciativa,
mas simplesmente pela fé que podemos colocar no nome de Jesus. Atos capítulo 3, brilha diante dos nossos olhos o Evangelho. Deus, em seu Filho, o Messias prometido, que continua ainda hoje comprometido a salvar pecadores. E nessa manhã é dia de salvação. A pregação do Evangelho foi anunciada. É uma manhã de salvação. É uma manhã de restauração. É uma manhã de renovação da aliança e da sua fé. E enquanto eu meditava nesse texto, outro texto me veio à mente, muito parecido. Em Marcos 2, Jesus cura um paralítico, que não conseguia também chegar até onde Jesus estava, mas é colocado pelo teto e desce à frente de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, salva e cura o paralítico, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Então os fariseus, no seu coração, arrasou: isso é blasfêmia, um só pode perdoar pecados. Jesus, percebendo e discernindo o coração daqueles homens, fala: o que é mais fácil? Dizer a um homem, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e autoridade sobre a terra. Disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai. E todos ficaram admirados. Jesus é o único capaz de lidar com a nossa condição, meus irmãos. Somente Jesus pode lidar com a nossa condição. Assim como ele lidou com o coxo, com o paralítico, da mesma forma ele lida conosco hoje. A porta formosa, lembra da porta onde estava o coxo? Havia um homem precisando de um milagre. Já no pórtico, haviam vários homens, várias pessoas, num lugar de ensino, de proclamação, necessitando de um milagre ainda maior e superior, a salvação. E Pedro prega nesse lugar de ensino, abrindo a porta da salvação, chamando pessoas a entrar por ela. Quando Pedro abre a porta da salvação, ele mostra e torna claro que todos precisam de um novo nascimento. Todos precisam da salvação, que reside unicamente em Cristo Jesus pela fé. E essa porta está aberta nessa manhã para nós. A porta da salvação. E se você não entrou por essa porta, saiba que o Espírito Santo de Deus está te chamando e marcou essa manhã, nesse dia, um encontro com você. E o chamado é: arrependa-se, abandone os seus maus caminhos, converta-se com fé a Cristo Jesus. Muitas vezes, nesse momento, nós não nos sentimos fortes o suficiente para entrar por essa porta. Muitas vezes, nós não nos sentimos dignos de entrar por essa porta. Mas a boa notícia é que esse sentimento, esse sentimento de incapacidade, é o que te torna apto a entrar por essa porta. Não confiando nos seus méritos para ser salvo, mas nos méritos e na obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o Espírito Santo quer segurar na sua mão e te conduzir a viver o verdadeiro milagre, te fazendo filho, filha de Deus e família dele. Talvez você já tenha entrado por essa porta, e agora eu me refiro àqueles que já são cristãos. Talvez você já tenha passado por ela. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Agora você recebeu uma missão. E a sua missão é pregar a porta da salvação para todas as pessoas que ainda não passaram por ela. Todas as pessoas que estão de fora dessa porta. Porque o Evangelho não é apenas uma transformação moral, ética. O Evangelho é missional. Ele nos lança a pregar o Evangelho. Ele nos lança em direção ao próximo. Então não viva a sua vida com as portas do céu fechadas. Porque elas não estão fechadas. Não tente retroceder ou fugir pela janela, já tendo acessado essa porta.
A vida em Cristo não é assim. Nós não retrocedemos. Nós avançamos. Deixar a porta aberta, meu irmão, é pregar o Evangelho. É pregar essa boa nova que te alcançou e te transformou. Essa grande notícia que te fez viver novamente. E se você ama Jesus, se você ama o Evangelho, você não vai deixar de anunciar aquilo que fez tão bem para você às outras pessoas. Talvez você tenha ficado apático, perdido nesse tempo. Então essa é a manhã de renovar sua aliança com Deus. Se comprometer com o Espírito Santo e avançar com ousadia, como Pedro fez, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho num dos lugares mais hostis que ele poderia estar. E eu acredito verdadeiramente que Deus vai usar a sua vida para realizar milagres. Não seja bobo. Não deixe de acreditar no poder de Deus. Deus vai realizar milagres em você e através de você. Inclusive, apesar de você. Porque Ele ama usar os seus filhos para realizar os seus desígnios nessa terra. Há poder de Deus essa manhã. Deus deseja realizar o impossível na sua vida e através da sua vida. E Ele está te formando e te capacitando, assim como me formando e me capacitando. Me amadurecendo, para que quando esse dia chegar, quando nós vemos os milagres, vivemos os milagres, nós não venhamos a nos deslumbrar com os milagres. Mas continuemos firmes, olhando para aquele que é o maior milagre de todos. O nosso Cristo, o autor de todos os milagres. Meus irmãos, talvez você seja o coxo nessa manhã, sentado à porta, precisando de um milagre físico. Talvez você seja como os judeus, dentro do templo, conhecedor da lei, ouvindo a palavra de Deus, mas precisando de um milagre maior ainda. Eu não sei qual você é, mas eu sei que o nosso Deus é maior do que todos os nossos dilemas. E se você está precisando de um milagre nessa manhã, é uma manhã que Deus preparou especialmente para intervir na sua vida. Se você está precisando de um milagre físico, de um milagre espiritual, de um milagre nas suas emoções, tenha certeza que esse é o lugar certo. E Deus te trouxe e está nessa manhã aqui entre nós. Porque Ele não apenas salvou o coxo. Sabe o que Ele fez? Ele curou o coxo. Sim, Ele se importa e deseja transformar situações que nós não conseguimos transformar pela nossa força. Então, nessa manhã, saiba que Deus deseja transformar, operar, atuar com poder em você, através de você, fazendo aquilo que você não consegue. Mas jamais esqueça que o maior milagre de todos é Cristo crucificado, redimindo o meu e o seu coração. Ele é o maior milagre. Por isso, meus irmãos, proclamemos o Evangelho ao mundo. Proclamemos ao mundo, porque as portas do céu estão abertas. Essa cura desse coxo, lembrando de tudo que falamos, é um sinal que aponta para uma realidade muito maior. Que Deus está inaugurando o seu reino, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, não segundo as expectativas humanas, mas sim em Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado, o autor da vida, porque é nele que todas as promessas de Deus são o sim e o amém. Essa mensagem é um pouco paradoxical, porque na medida que Deus frustra algumas das nossas expectativas, Ele sempre supera todas elas. É como aquela criança que desejava um presente, ganhou outro, mas ali na frente ela percebeu que o presente que ela ganhou contra as suas expectativas foi o melhor presente que ela poderia ter ganhado. Deus sempre nos frustra para superar tudo aquilo, mostrando que Ele vale muito mais do que as curas, os milagres, as transformações, que Ele mesmo é o nosso maior tesouro. Amém? Que os nossos olhos continuem fixos no autor e consumador da nossa fé.